STF mantém afastamento de Ibanez Rocha e prisões de Anderson Torres e de comandante da PM. Ministro Alexandre de Moraes proíbe bloqueio de vias e invasão de prédios públicos em todo o território nacional. E você vai ver também. Aposentado do INSS recebe benefício com reajuste a partir deste mês. Preço da casa própria dispara em 2022 e registra a maior alta em 8 anos. Ministério Público abre investigação contra presidente e 3 ministros do Peru. Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, nós listamos as profissões que estão em alta em 2023. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. E também a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O julgamento ainda está em andamento, mas 6 ministros já votaram a favor das medidas. A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporária prevista na Constituição Federal, com o objetivo de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. O julgamento do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelos ministros do STF, começou às 0h dessa quarta-feira e vai até o fim da noite. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que Ibanez fique fora do cargo durante 90 dias. A determinação do magistrado foi divulgada horas após manifestantes que praticaram os atos ao invadir e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF no último domingo. Após o afastamento de Ibanez Rocha, o cargo foi assumido pela vice-governadora Celina Leão, que reconheceu que houve uma falha no comando da polícia local. O governador afastado se manifestou nas redes sociais dizendo que respeita a decisão da Justiça e divulgou um vídeo pedindo desculpas. Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na última segunda-feira e passou no Senado. A matéria segue agora para a promulgação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que autoridades públicas de todo o Brasil adotem as providências necessárias para impedir qualquer tentativa de ocupação ou bloqueio de vias públicas ou rodovias, além de espaços e prédios públicos em todo o território nacional. A determinação atende um pedido da Advocacia Geral da União por ações após identificar novas possibilidades de protestos. A multa será de R$20 mil para pessoas físicas e de R$100 mil para pessoas jurídicas que descumprirem as medidas. O ministro determinou ainda a prisão em flagrante dos manifestantes que impedirem vias ou destruírem prédios públicos. Na manhã de hoje, Ricardo Capelli, que assumiu o comando da segurança do Distrito Federal após o presidente Lula decretar intervenção federal, afirmou que não serão admitidos novos atos ilegais. Não há hipótese de acontecer nada semelhante se repetir os fatos lamentáveis do dia 8. Temos o total apoio do efetivo, das corporações, dos homens de segurança do Distrito Federal, que tem compromisso com a República e com o Estado democrático de direito. Moraes também determinou que o Telegram, no prazo de 2 horas, bloqueie canais, perfis e contas de grupos que organizam uma manifestação nacional. O patrulhamento nas sedes dos 3 poderes também foi reforçado na manhã de hoje. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Brasília até o dia 19 de janeiro. Dias depois das manifestações registradas em Brasília, os policiais seguem trabalhando no prédio do Supremo Tribunal Federal para investigar o ocorrido. Na terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do STF, fez uma visita ao local invadido.
Vidros quebrados e pichados, salas alagadas, móveis pelo chão e até mesmo um carro da Polícia Judicial depredado revelam um cenário de destruição no último domingo. Com certeza é de uma brutalidade monstruosa. Todos nós acho que estamos chocados com isso e temos que nos perguntar como que chegamos a isso. E certamente temos que pensar como que podemos evitar que isso volte a se repetir aqui. Os trabalhos nos 3 poderes é para restaurar os prejuízos causados, mas inclui também uma investigação, inclusive com a coleta de impressões digitais de participantes dessa invasão. Temos que, inclusive, guardar todos esses estragos na memória. Acho que temos que fazer algum tipo de memória para, de fato, que não nos esqueçamos de que no dia 8 nós tivemos essa tragédia. Nessa quarta-feira, mais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro deixaram a Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília, em direção a um complexo penitenciário. A Organização dos Estados Americanos fez hoje uma reunião extraordinária para analisar as manifestações ocorridas no domingo em Brasília. A reunião foi solicitada por 12 dos 35 países membros que condenaram os ataques. O primeiro a demonstrar solidariedade ao país foi o embaixador brasileiro na OEA, Ricardo Brandelli, que comentou que os eventos trouxeram perplexidade e reafirmou que os atos não devem ser tolerados. Todos os países que se manifestaram reforçaram apoio ao Brasil, lembrando que as eleições em outubro foram acompanhadas por observadores internacionais, incluindo da OEA. Nenhum documento foi assinado ao final do encontro. E o presidente Lula qualificou os invasores das sedes dos 3 poderes no domingo como aloprados que não entenderam que a eleição acabou. O presidente defendeu punição dentro da lei. Na tarde de ontem, ele havia dito que a maioria dos que votaram no Bolsonaro tem caráter e que a invasão de domingo tem a ver com uma minoria de vândalos. O presidente Lula recebeu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto um grupo de parlamentares, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o primeiro vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego. Eles fizeram a entrega simbólica do decreto de intervenção na área da segurança pública no Distrito Federal. Lula disse que os atos de domingo foram ação de um grupo de aloprados. O que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar em golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós. O decreto editado no domingo por Lula foi chancelado pelas 2 casas do Legislativo. No encontro, Lula agradeceu a aprovação rápida pelos parlamentares do decreto de intervenção. As aposentadorias do INSS vão ter aumento de quase 6%. O teto dos salários deve chegar a mais de R$ 7.500. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, que recebem mais do que um salário mínimo, devem ter aumento de 5,93% nos seus benefícios deste ano. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. Segundo o IBGE, o aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Com isso, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, deve ser reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Já os beneficiários que recebem até um salário mínimo devem ter a correção do próprio salário, que vai aumentar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. Dos 37 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS, quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo, de acordo com o Instituto.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar voltou a cair nesta quarta-feira, com investidores repercutindo os dados de vendas no varejo de novembro e atentos ao cenário internacional. O mercado aguarda a divulgação da inflação nos Estados Unidos amanhã e mantém a expectativa por novas sinalizações sobre o rumo das taxas de juros por lá. A moeda norte-americana teve queda hoje de 0,41% e encerrou o dia cotada a R$ 5,18 na venda. E o preço da casa própria teve em 2022 a maior alta em 8 anos. O valor médio do metro quadrado construído no Brasil já vale mais de R$ 8.300. Apesar do preço de venda dos imóveis no Brasil perder força em dezembro, ao subir 0,3%, a variação foi insuficiente para reverter a alta de 6,16% no valor da casa própria em 2022. O resultado corresponde à maior variação anual do indicador desde 2014. Os dados foram apresentados pelo índice FIPZAP, que acompanha o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. A variação acumulada nos preços ao longo dos 12 meses do ano passado supera a inflação oficial medida pelo IBGE e também o IGPM. A valorização eleva para R$ 8.321 o valor médio do metro quadrado disponível para venda. Com isso, o valor médio de um apartamento padrão com 65 metros quadrados ficou em pouco mais de R$ 540 mil. A alta do preço dos imóveis em 2022 foi originada pelo aumento do preço da casa própria em 49 das 50 cidades que compõem o índice. E olha só, Suzane von Richthofen, presa desde 2002 por matar os pais, foi solta na tarde desta quarta-feira após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Ela cumpria a pena há 20 anos e atualmente estava em um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria Administrativa Penitenciária, Suzane deixou o presídio feminino no fim da tarde de hoje. E veja a seguir, Ministério Público abre investigação contra a presidente e 3 ministros do Peru. E ainda, para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, nós listamos as profissões que estão em alta em 2023. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. A Califórnia segue em estado de vigilância para inundações em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. Um menino de 5 anos segue desaparecido depois de tentar fugir de um carro inundado com a mãe na terça-feira. As estradas estão cobertas de água e, durante os momentos de trégua, os moradores aproveitam para fazer limpeza das vias e reparos. Os ventos fortes, acompanhados de muita chuva, causaram estragos também na rede elétrica. Desde que as tempestades começaram no fim de dezembro, 17 pessoas morreram e outras 100 mil estão cumprindo ordens para abandonar suas casas. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos disse que nessa quarta-feira está prevista a passagem de um ciclone no norte do estado, que deve provocar 180 milímetros de chuva. O clima extremo não se limita apenas à Califórnia. O sistema que causou as chuvas está se espalhando pelo país e ainda pode causar tempestades em regiões no centro e sul dos Estados Unidos. Até o momento, os danos materiais chegam a $1 bilhão. Os oceanos registraram um novo recorde de temperaturas em 2022. As águas mais quentes representam uma ameaça para o ser humano e também para a vida marinha.
De acordo com um estudo publicado pela revista Advanced Atmospheric Science, o calor contido nos oceanos entre a superfície e uma profundidade de 2.000 metros aumentou no ano passado em 10 zetajoules. Esse número é equivalente a cerca de 100 vezes a produção de eletricidade em todo o mundo durante o ano passado. O aquecimento das águas leva a um aumento da salinidade e à estratificação, que acontece quando a acidez das águas aumenta e elas passam a não se misturar tão facilmente. Ambos os fenômenos podem alterar as trocas de calor, carbono e oxigênio entre os oceanos e a atmosfera e causar consequências para a vida marinha. O aquecimento começou a ser detectado no final da década de 1950. Durante o período entre 2015 e 2022, cada ano registrou aumento de pelo menos 1 grau Celsius na temperatura média em comparação com a média pré-industrial. Os oceanos absorvem cerca de 90% do excesso de calor provocado pelos gases de efeito estufa. O Ministério Público do Peru abriu uma investigação contra a presidente do país, Dina Boluarte, e 3 ministros. Eles foram acusados de genocídio e homicídio qualificado por causa das mortes dos manifestantes que protestaram contra o atual governo peruano. A promotoria peruana abriu uma investigação contra vários membros do governo. A presidente Dina Boluarte, o presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola, o ministro do Interior, Victor Rojas, e o ministro da Defesa, Jorge Chávez. A investigação foi aberta por supostos crimes de genocídio, homicídio qualificado e lesões graves durante as manifestações anti-governo nas regiões de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa e Ayacucho. O gabinete de governo, encabeçado por Otárola, obteve no Congresso um voto de confiança para a equipe, com 73 votos a favor, 43 contra e 6 abstenções. Na segunda-feira, 18 pessoas morreram na repressão aos protestos na região indígena Aymara de Puno, onde foram registrados saques a comércios e ataques a veículos policiais. O governo impôs na terça-feira à noite toque de recolher na região andina para frear os protestos que exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte. Depois de um mês de protestos com dezenas de manifestantes mortos, a ONU pediu que o governo peruano respeite os direitos humanos e evite o uso desproporcional da força. Uma equipe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai visitar o país nesta quarta-feira para investigar a repressão aos protestos. A cidade de Soledar, no leste da Ucrânia, tem sofrido com violentos combates pelo controle da região. A conquista seria uma importante vitória simbólica para Moscou. Soledar, conhecida por minas de sal, está localizada perto de Bakhmut, que as tropas russas tentam conquistar há meses. A conquista da cidade significaria uma vitória militar simbólica para Moscou, depois de várias derrotas no terreno desde setembro. Em entrevista à AFP nesta quarta-feira, o conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak, afirmou que os combates pelo controle de Soledar e Bakhmut são os mais sangrentos já travados desde o início da guerra. Ele afirmou que as baixas militares russas são enormes, entre 10 e 15 mil soldados desde dezembro. Na esfera diplomática, os encarregados de direitos humanos dos dois países se reuniram na terça-feira na Turquia. Os diplomatas abordaram uma grande diversidade de problemas humanitários e casos relacionados à assistência em direitos humanos aos cidadãos. Nos Estados Unidos, um dos sistemas de controle aéreo do país apresentou falha na manhã desta quarta-feira e provocou atrasos e cancelamentos de milhares de voos em todo o território. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos ordenou uma suspensão temporária de todas as partidas de voos domésticos nesta quarta-feira. De acordo com a autoridade, a medida foi tomada por conta de um processo-chave prejudicado no sistema que fornece informações às tripulações de voo sobre perigos, mudanças nas instalações do aeroporto e outras informações essenciais. A pausa, de acordo com a FAA, permitiria que a agência validasse a integridade das informações de voo e segurança. A Casa Branca afirmou que não há evidências de um ataque cibernético neste momento e sinalizou que o presidente orientou o Departamento de Transportes a conduzir uma investigação completa sobre as causas. Segundo o site de rastreamento de voos FlightAware, pelo menos 3.500 voos estavam atrasados nos Estados Unidos às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. E de volta ao Brasil, olha só, você sabe quais são as profissões em alta em 2023? Um levantamento feito por uma consultoria em recrutamento estudou empresas de 14 segmentos da economia de pequeno, médio e grande porte. Cargos executivos de média e alta gerência em níveis técnico e de suporte à gestão podem pagar até, olha só, Juliana, R$80 mil. Está querendo dar aquela virada na sua vida profissional?
2023 promete boas oportunidades em diversos segmentos da economia brasileira. Mas é preciso estar atento aos cargos em destaque e aos perfis mais procurados pelo mercado de trabalho. Uma pesquisa elaborada pelo Page Group, um conglomerado mundial do segmento de recursos humanos, mostra as tendências de contratações das empresas para este ano. O estudo destacou 14 setores econômicos, entre eles serviços financeiros, sustentabilidade, marketing e digital, recursos humanos, logística e tecnologia da informação. Segundo a Page Group no Brasil, as empresas estão procurando profissionais com visão mais estratégica, com habilidade em negociação e gestão, para melhorar a produtividade e expandir negócios. De ir para entrevistas ou de procurar oportunidades onde o profissional tem uma visão um pouco mais holística do que ele vai fazer do trabalho dele. Destacamos para você alguns cargos em alta. Nos bancos tem visibilidade o gerente de fusões e aquisições. No setor de sustentabilidade, o cargo de CSO, ou simplesmente diretor de sustentabilidade. No marketing e no digital, o líder de marketing na América Latina. Na área de RH, o cargo de líder de aquisição e administração de talentos. Em logística, a posição de gerente de compras. E na tecnologia da informação, o gerente de dados e análises. Diante de cargos e salários tão atraentes, buscamos orientação de um especialista em recrutamento sobre o comportamento do mercado neste ano e de como conquistar a tão desejada vaga de emprego. A primeira coisa que o profissional deve fazer, como as empresas fazem, é um mapeamento, né? Um mapeamento das empresas que ele gostaria de trabalhar. As empresas, durante um processo seletivo, eles consideram muitos profissionais que fazem uma pesquisa sobre o mercado, que entendem no segmento que estão atuando. Então, essa seria a primeira dica. Que quanto mais opção, né, maior for o número de empresas, maiores são as possibilidades, né? E aí um ponto muito interessante, levando já, quando o candidato for convocado para uma entrevista, é ele saber a importância de fazer os links, né? O que a vaga precisa e o que ele tem na carreira. Fazer essa interação do que ele pode ser útil para a empresa, porque assim ele vai conseguir entender se a empresa vai oferecer oportunidade que cabe dentro do perfil dele também. E já tem gente se beneficiando desse momento positivo para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Esse é o caso da Célia. Eu participei de alguns processos do final do ano passado para cá e eu continuo ainda, eu fui aprovada em alguns, mas ainda não comecei. Está sendo incrível, é uma troca muito legal com as pessoas, tanto com o pessoal de RH, quanto com a gestão das vagas das quais eu participei. Então tem sido uma troca muito legal de conhecimento, não só técnico, mas a parte de skills também, de desenvolvimento, de autoconhecimento, tem sido muito legal. Tem que fazer a gestão da sua carreira e buscar fazer a diferença na área para a qual você está buscando trabalhar. É isso que vai fazer você se destacar e conseguir ser chamado para alguns processos seletivos. Não perca tempo, seja proativo, aproveite as oportunidades em sua vida profissional em 2023. É isso aí, faça uma boa escolha. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. Ótima noite.